Olá pessoal, então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre elevação e queda de tensão. Além disso, a gente vai falar também aqui sobre as leis de Kirchhoff. Esses dois conteúdos a gente já falou de alguma forma ao longo das outras aulas, mas vamos dar uma frisada aqui neles agora. Então a gente tem um exemplo aqui para a gente determinar a tensão elétrica entre esse ponto A e o ponto B. Então o ponto A está aqui, né, e o ponto B está do lado de cá. Então é aquela coisa, se a gente pegar aqui um voltímetro, ligar a ponta de prova preta dela aqui, desse voltímetro dele, né, aqui no ponto B, e ligar a ponta de prova vermelha em A, qual vai ser a indicação desse voltímetro nesse trecho de circuito aqui? Lembra que isso aqui continua de um lado e continua de outro, tá? A gente sabe o que? A gente sabe que tem esses elementos de circuito aqui ao longo do caminho e que tem aqui uma corrente de intensidade de 2 amperes atravessando todos eles, pois eles estão em série, né? Então a corrente vai ser a mesma para todo mundo aí. Qual vai ser a regrinha aqui que a gente vai usar? Como a ponta de prova preta vai estar nesse ponto B, a nossa referência, que a gente chama aí, considera o 0 volt, ela vai estar aqui no ponto B. Então ele já, na própria figura, já colocaram aqui pra gente esse símbolozinho de ground, né? Indicando aí que é a nossa referência. E aí a gente tem que fazer o que? A gente tem que sair desse 0 volt, caminhar aqui nesse sentido até chegar em A, observando as elevações e as quedas de tensão. Então não sei se vocês se lembram, mas a queda de tensão no resistor, ela depende do sentido da corrente. A gente tem uma resistência e tem uma corrente nesse sentido, significa o quê? Significa que esse potencial elétrico aqui é maior do que o potencial daqui, tá? E o resultado, aqui é a corrente, né? E o resultado, o produto dessa corrente por essa resistência, pela lei de Ohm, a gente vai ter uma tensão. Então a gente vai ter um valor de tensão cuja polaridade vai ser indicada por esse símbolo, esse sinal de positivo e de negativo. Então vamos fazer isso para os resistores. Então no resistor diz aqui que a corrente está nesse sentido, ó, da esquerda para a direita. Então significa que onde a corrente entra vai ser um terminalzinho positivo, tá? E onde a corrente sai vai ser um terminalzinho negativo, indicando que o potencial do lado esquerdo é maior do que o potencial do lado direito sobre esse resistor. Nesse segundo resistor, da mesma forma, a gente tem aqui o sinalzinho positivo do lado esquerdo e do lado direito a gente vai ter o sinal negativo. Vejam que nas fontes já foi dada, tá? A polaridade, porque a fonte não depende da corrente, ela depende de quê? Ela depende da orientação que a fonte foi colocada no circuito. Então essa coisa de marcar os sinais como a gente está marcando aqui é apenas para as resistências. Que na resistência, se a corrente mudar de sentido, esses sinais mudariam de sentido também, se inverteriam, se a corrente fosse da direita para a esquerda. E como é que a gente faz aqui agora? A gente vai sair aqui desse ponto B e vai caminhar até o ponto A, observando as elevações e as quedas de tensão. Em outra aula eu falei para vocês que se a gente tem a corrente entrando num terminal negativo, significa que sem elevação, e saindo pelo positivo, consequentemente, né, isso vai ser uma elevação de tensão. A gente vai andar de B até A, observando as elevações e quedas de tensão. Esse andar da gente pode ou não coincidir com a corrente, tá? O sentido da corrente serviu apenas para marcar aqui essas polaridades. Mas a gente vai andar aqui, nesse caso vai coincidir que a gente vai andar justamente no sentido da corrente. Mas poderia ser o contrário também. Então, eu saio daqui desse ponto B. Chegando aqui eu encontro um sinal negativo. Essa polaridade negativa, tá? Isso significa para a gente que isso aqui vai ser uma elevação de tensão. Uma elevação de quantos volts? Nesse caso aqui vai ser uma elevação de 80 volts. Então vou ter que nesse ponto aqui a gente tem 80 volts em relação a esse terminal B. Ou seja, se eu colocasse um outro voltímetro aqui, ó, e medisse aqui a tensão com a ponta de prova vermelha aqui e a ponta de prova preta em zeros, eu mediria 80 volts, que é justamente a tensão da fonte. Tá? Então, ou seja, houve uma elevação de tensão. Vou apagar esse lado aqui e vamos continuar. Seguindo esse caminho, agora a gente tem o que? A gente encontrou aqui um terminal positivo. Tá? Esse terminal positivo significa que isso é uma queda de tensão. Deixa eu colocar um resuminho aqui em cima. Ó. Se encontrar um positivo vai ser uma queda. Se encontrar de cara ali um negativo na entrada, né, do dispositivo,
Isso aqui vai ser uma elevação. Então vamos lá, isso aqui vai ser o que? Vai ser uma queda de quanto? A queda vai ser uma queda de tensão. Então a tensão nesse resistor vai ser o produto da resistência vezes a corrente. Nesse caso aqui, 5 vezes 2 vai dar 10 volts. Então significa que aqui do lado agora a gente vai ter quantos volts? A gente vai ter 80 menos 10, que vão ser 70 volts. Se eu quiser fazer analogia com o voltímetro, a mesma coisa que pegar esse voltímetro aqui agora, a ponta de prova vermelha dele e colocar ali, ó. Então eu vou, em relação à referência que continua aqui em 0, né? Eu vou estar medindo agora 70 volts. E vamos continuar. Se eu continuar andando aqui, ó, isso aqui agora vai ser um sinalzinho positivo. O sinalzinho positivo indica uma queda para a gente. Essa queda vai ser uma queda de 30 volts. Então nesse ponto aqui agora vai ter 70 volts menos os 30, que vai resultar em 40 volts. Da mesma forma, se a gente colocar o voltímetro, a ponta de prova vermelha do voltímetro ali, e medir essa tensão, ele vai estar indicando aí 40 volts para a gente. Veja que em cada ponto aí ele indica uma tensão diferente. Porque você passa por um dispositivo, e o dispositivo pode ter uma queda ou uma elevação de tensão. Seja resistor ou seja fonte. E aí a gente vai mais adiante. Então aqui vale 40 volts. E aqui eu encontro novamente um terminal positivo. Esse terminal positivo indica novamente uma outra queda de tensão. Então vamos multiplicar aqui a resistência vezes a corrente. E vai ter aqui um valor de 20 volts. Então do lado de cá desse resistor, a gente tem 40 menos 20, que vai resultar em 20 volts. Então poderíamos colocar aqui o voltímetro e medir, que a gente estaria medindo aí 20 volts. E vamos seguir mais adiante. Passando agora para o próximo dispositivo, a gente tem um sinal negativo aqui de cara. E esse sinal negativo indica para a gente uma elevação de, no caso aqui, 25 volts. Então 20 mais 25 resulta que aqui em A a gente vai ter uma tensão de 45 volts. Então esse voltímetro aqui de cima indicaria o que? Indicaria para a gente 45 volts positivo. Tá? Tem situações que ele pode indicar negativo também, dependendo aí das polaridades das fontes. Então essa aqui é a resposta, tá? 45 volts. À medida que a gente caminha ao longo desses pontos entre os dispositivos, a tensão vai variando, tá? Aqui tem um segundo exercício, né, que ele quer calcular a mesma coisa, determinar a tensão elétrica de VAB, né? Veja sempre que se a tensão é de A para B, esse segundo terminal aqui é onde vai estar a nossa referência. No caso o B aqui é onde vai estar o 0 volt. Se a gente pedisse VBA, tá? Então essa referência da gente viria aqui ao 0 volt, que seria o segundo elemento, tá? O A. Nele aqui é que estaria ligado a nossa referência. E a gente sai, lembra que a gente sai sempre da referência até observando as quedas de tensão, ali, no caso até chegar lá nesse ponto que seria esse B aqui, né, para esse exemplo que eu estou colocando. Então isso aqui fica como exercício para vocês calcularem essas tensões. Calculo os dois casos, calculo VAB e calculo VBA, tá? Vocês verem o que vai mudar aí. Então com esse tipo de exercício, tá, a gente vai poder calcular então tensões, por exemplo, desse ponto B para o ponto A aqui, ou A para B, se fosse o caso. Ou quaisquer pontos dentro de qualquer circuito. Basta o quê? Basta a gente conhecer as correntes, que a gente já viu na aula anterior como é que calcula essas correntes, nesse caso aqui que é um circuito série paralelo, né? E depois que você encontrar as correntes, você encontra as quedas de tensão. Depois das quedas de tensão, você caminha aí de um ponto até o outro, observando as elevações e as quedas de tensão, que vai dar certo aí o seu exercício. Então, de forma bem rápida, eu vou fazer esse aqui. Ó. A gente percebe aqui, primeiro a gente vai ter que simplificar esse circuito para achar a corrente que sai da fonte. Essa corrente chegando aqui, ela vai se dividir, né, para um lado e para o outro. E só daí a gente vai começar a fazer o que a gente fez no exemplo anterior. Então, para achar a corrente que sai da fonte, a gente tem que achar a resistência equivalente. A resistência equivalente, vamos começar resolvendo aqui. Ó, esse resistor de 4 está associado em série com o de 8 e vai resultar em 12 ohms. Né? Esse resistor equivalente de 12 ohms vai estar em paralelo aqui agora com esse de 6. Né? Então, a gente vai ter 12 paralelo com 6. Então lembra daquela regrinha, 12 dividido por 6
vai dar 2, 2 mais 1 resulta em 3, tá? 12 dividido por 3 vai dar 4 ohms. Então significa que o equivalente disso aqui vai dar 4 ohms. 4 ohms vai estar em série com 4 ohms e vai estar em série com aquele outro de 2 ohms, resultando aí em 10 ohms de resistência equivalente. A corrente então vai ser o que? Vai ser esses 60 volts dividido por 10 ohms, que vai dar uma corrente de 6 amperes. Então, veja que a gente consegue resolver esse circuito aqui todo praticamente de cabeça, tá? Não nem ter anotado nada aqui. Então essa corrente de 6 amperes ela vai passar por esse resistor, vai passar por esse outro e vai chegar até aqui nesse nó. Chegando nesse nó ela vai se dividir. Uma parcela vai para aquele lado, que é o que a gente está interessado, e outra parcela vem para esse resistor de 6 ohms que a gente não está interessado. Então basta calcular o divisor de corrente. O divisor de corrente aqui, para esse caso aqui, eu vou chamar de IA, tá? Que é a corrente que passa por A. Ela vai ser o que? Ela vai ser a corrente que entra no nó, que no caso aqui são 6 amperes, multiplicado aqui pela resistência por onde eu não estou interessado que a corrente passe, no caso aqui vai ser a resistência de 6 ohms, dividido pela soma das resistências. Nesse caso, lembra que aqui são 12, né? Então vou escrever 12 aqui e aqui embaixo é 6, que vai dar 18, né? Então aqui vai ser 6 amperes vezes 6 amperes, né, vezes 6 ohms. Aqui vão ser 12 com 6 vai dar 18 ohms. Ohm cancela com ohm. A gente pode simplificar em cima por 6, né? Embaixo também por 6, vai sobrar 3 aqui embaixo. 6 dividido por 3 vai resultar em 2 amperes. Então essa corrente que vem para cá, ó, é de 2 amperes. 2 amperes. E aqui é 6 amperes. Então com isso aqui a gente já consegue calcular nossa tensão AB. Então vamos lá. Ó. Então pelo que a gente falou lá antes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar. Ele está pedindo VAB. Então no ponto B eu vou colocar aqui nossa referência, que é o nosso 0 volt, tá? Vamos marcar as quedas de tensão ao longo do caminho aqui. Então se eu estou indo de A para B, eu posso escolher qualquer caminho. Posso escolher esse caminho aqui, tá? Qualquer caminho aqui, desde que eu dei uma volta aí, chegue até A. Vou escolher o menor caminho para facilitar aí a coisa. Eu vou andar daqui para cá. Então se a corrente passa aqui da esquerda para a direita, então aqui é positivo e aqui é negativo. E da mesma forma nessa corrente de 2 amperes ali, aqui é positivo e aqui é negativo, porque ele vai da esquerda para a direita. Então vamos andar aí agora. Ó. Vamos sair agora de 0 até chegar lá em A. Se eu saio aqui do ponto B, chegando aqui eu tenho uma queda de tensão, tá? Essa queda de tensão vai ser o produto da resistência vezes a corrente, que no caso aqui vai ser 6 vezes 4, vai dar 24 volts. Né? Ou seja, nesse ponto aqui a gente tem 24 volts em relação à referência ali. Ó. Desculpa, é uma queda, né? Se é uma queda negativa aqui, ó, menos 24 volts. E aí a gente continua, tá? Esse ponto aqui, agora no resistor de 4 ohms, a gente tem a corrente de 2 amperes. Então se a gente fizer esse produto, 4 vezes 2 vai resultar em 8. Só que é uma queda, né? Menos 8, tá? Menos 8, menos 24 que a gente já tinha, né? Vamos anotar aqui. Opa. Então nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter menos 24, menos 8, que vai dar menos 32 volts. Então é isso. Então se a gente colocar o voltímetro com a ponta de prova negativa aqui e a ponta de prova vermelha aqui em A, a gente vai medir uma tensão aí para esse circuito, né? Uma tensão de menos 32 volts. Existem outros exemplos aqui, vocês resolvam eles, tá? Nesse caso aqui tem Então lembrando que quando você tem um circuito aberto, né? Nesse caso aqui, nesse ramo, não passa corrente. E se não passa corrente pelo ramo aberto, você não vai ter queda de tensão sobre os resistores. Se a corrente é zero, o produto de 0 vezes a resistência vai dar queda de tensão zero. Então ele coloca duas condições, com a chave aberta e com a chave fechada. Lembrando que pode não existir corrente, mas existe tensão, né? Se existe fonte ao longo desse ramo de circuito. Então temos aqui mais alguns exemplos para vocês treinarem. Um desafio aqui também. E um segundo desafio ali também. Vamos falar agora um pouquinho sobre a lei de Kirchhoff, tá? As leis de Kirchhoff.
Então existem duas leis de Kirchhoff. Uma lei é a lei das tensões, a outra lei é a lei das correntes de Kirchhoff. Então vamos definir aqui o que é malha. Então todo caminho fechado que a gente tem, como esse aqui, ó, esse aqui a gente vai chamar de malha. Um caminho fechado. Na aula anterior a gente viu, por exemplo, alguns circuitos que tinham essa forma aqui. Então significa que aqui a gente tem duas malhas. Se a gente tivesse mais um elemento aqui, a gente teria um caminho fechado, seriam 3 malhas. E assim a gente pode ter de várias formas aí, tá? Nosso circuito. E aí vai aumentando as nossas malhas. Então cada caminho fechado que a gente tem, a gente vai chamar de malha. Então o que Kirchhoff diz? Diz que numa malha, tá, a soma das quedas de tensão nas cargas é igual à soma das tensões nas tensões das fontes. Aqui a gente só tem uma fonte, né? Nós poderíamos ter mais fontes. Então vamos fazer um exemplo. Se a gente tiver aqui uma fonte de 10 volts e aqui a gente tiver uma resistência de 2 ohms, aqui outra resistência de 3 ohms e aqui outra de 5 ohms. Primeira coisa, a gente vai ter que achar essas tensões aqui, né? Para achar as tensões a gente precisa encontrar a corrente. Então a corrente nesse circuito vai ser 10 volts, que é a tensão da fonte, pela lei de Ohm, né? Dividido pela resistência equivalente. Nesse caso aqui são 10 ohms, resultando em uma corrente de 1 ampere. Então essa corrente aqui é igual a 1 ampere. Então essa tensão V1, quanto é que vale a tensão V1? Vai ser a resistência, que é 2 ohms vezes 1 ampere, que vai dar 2 volts. A tensão V2 vai ser o que? Vai ser 1 ampere, que é a mesma corrente que passa por esse, passa pelo outro, 1 ampere, né? Esse 1 ampere vai chegar ali e vai virar 3 volts, né, em R2. 3 volts, e em R3 vai ter uma queda de tensão de 5 volts. Então isso que a gente aprendeu agora há pouco aí sobre elevação e queda de tensão, vamos fazer o seguinte, vamos partir de um ponto, tá? Vamos imaginar que aqui embaixo é a nossa referência, vai ficar ruim de desenhar, eu vou desenhar um pouquinho mais em cima aqui, mas era para fazer lá naquela quina ali, naquele joelho. Vamos pensar que aqui é a nossa referência, vale 0 volts. Vamos indicar aqui todas as polaridades aqui do nosso circuito. Então esse aqui é o menos, né? E aqui é o mais, próprio da fonte aí. Aqui no caso dessa resistência, a gente tem que se a corrente entra do lado esquerdo, então aqui vai ser positivo, né? E onde ela sai vai ser negativo. Onde a corrente entra aqui é positivo e onde ela sai é negativo. Desse aqui mesma coisa, positivo em cima, negativo embaixo. Está seguindo o caminho da corrente, igual a gente fez aí no exercício anterior. Então vamos fazer agora, vamos correr essa malha, saindo desse ponto zero, vamos dar a volta todinha nela, tá? E chegar de volta aqui esse ponto de 0 volts e ver o que aconteceu com as elevações e com as quedas de tensão. E ver se é válido isso aqui que a lei das tensões de Kirchhoff afirma. Então a gente está aqui. Se observa esse sinal, vou subir aqui, né? Se observa esse sinal negativo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma elevação. A elevação de quantos volts? De 10 volts. Significa que nesse ponto a gente tem 10 volts, que é a tensão da fonte. Se a gente seguir agora nesse caminho aqui, a gente vai ter aqui agora uma queda de tensão. Uma queda de quantos volts? Uma queda de 2 volts. Então 10 menos 2 vai resultar em 8 volts, nesse ponto aqui. Se a gente continuar esse caminho, a gente encontra aqui um sinal positivo, que é outra queda agora de quantos volts? De 3 volts, indicando que aqui nesse caminho vai ter 8 menos 3, vai resultar em 5 volts. E veja que agora, se nesse outro resistor a gente tem outra queda, e essa queda é justamente de 5 volts, indicando que do lado de cá a gente vai ter 0 volts. Ou seja, se a gente der uma volta aqui nesse circuito, a soma das elevações e das quedas vai resultar em 0, tá? Que, como está escrito aqui em cima, a soma das quedas vai ser igual, né, à soma das tensões. Nesse caso aqui a gente só tem uma fonte de tensão, mas se tivesse mais também valeria da mesma forma. Então essa vai ser a lei das tensões de Kirchhoff, que a gente chama abreviamente de, ou então LTK, a lei das tensões de Kirchhoff, ou lei de Kirchhoff das tensões. Então esse resultado aí vai ser importante para a gente mais adiante. Então aqui a gente tem um circuito, né? E ele pede aqui para calcular essas tensões V4, que está faltando, e a tensão V1, que é a tensão da fonte.
Esse circuito está um pouquinho bagunçado, mas lembra da associação de resistores. Então imagina que você está fazendo igual na associação de resistores. Então a associação de resistores primeiro você resolve aqui, né? Ficou tudo em vermelho, vai ficar meio chatinho de ver. Esses dois resistores. Você vê aqui que você tem a tensão de 7 volts. Vou botar aqui, ó, 7 volts mais V2, está aqui em cima que a gente não conhece. Isso aqui vai ser igual a quanto? Lembra que esses dois resistores estão associados em série. Eles vão ficar, o equivalente deles vai ficar em paralelo com esse R2. Se fica em paralelo com R2, lembra que a tensão sobre, se eu tenho dois resistores em paralelo, esse aqui é o R3 mais R4 e aqui é o R2. Lembra que a tensão vai ser a mesma. A tensão sobre R2 é a mesma tensão aqui sobre R3 mais R4. Então a gente vai afirmar aqui, ó, que 7 volts mais V2 é igual a tensão em R2, que nesse caso são 11 volts. E aí você pode calcular aqui, ó, o V2 vai ser 11 menos 7, né, que vai ser igual a 4 volts. A gente já achou o V2. Ele pede também para calcular essa tensão aqui embaixo, ó, V4. V4 é a tensão desse ponto para esse outro ponto. Observa que aqui você tem apenas um fio de um lado para o outro. Se você tem apenas fio, qual vai ser a queda de tensão sobre o fio? Lembra que o fio, a resistência do fio é zero, tá? A resistência do fio liso é igual a 0 ohms. Se eu tiver uma corrente passando aqui por esse fio, vezes, independente do valor dela, vezes a resistência que é zero, zero vezes qualquer coisa vai resultar em zero. No caso aqui, 0 volts. Ou seja, a tensão sobre o pedaço de fio ali é 0 volts. E aí ele pede também essa tensão V1 que está aqui na frente. A tensão V1, a gente já viu aqui que... Deixa eu apagar isso aqui, ó. A gente já sabe que a tensão sobre R2 é igual a 11 volts, né? 11 volts. E ele tem aqui em série com isso, ele tem uma tensão aqui de 1 volt. E aí daqui para cá ele vai procurar encontrar o V1. Então você vê que essa fonte que está aqui em V1, ela está fornecendo tensão suficiente para ter uma queda em V de 1 volt nesse primeiro resistor e uma queda de 11 volts nesse segundo resistor. Ou seja, qual vai ser o V1 ali? Ó? V1 nesse caso vai ser igual a 1 mais 11 volts, que é igual a 12 volts. Lembra que pela lei de Kirchhoff, né, dentro dessa malha aqui, a soma das elevações das quedas tem que ser igual a zero. Então, as quedas aqui é 1 e 11, então a tensão que está alimentando isso aí tem que ser de 12 volts. Então aqui é um exercício que a gente aplica aí de forma rápida, né, essa lei das tensões de Kirchhoff. Nesse caso aqui é bom ficar atento aí sobre o que está em série, o que está em paralelo e usar aquela coisa, né? Se está em paralelo a tensão é a mesma, né? E se quando está em série aqui, digamos, nessa malha aqui, você tem a soma das elevações igual a soma das quedas das tensões. Tem que ficar sempre ligado na teoria. Vamos agora falar um pouquinho sobre a lei de Kirchhoff das correntes. Então a lei de Kirchhoff das correntes, ela se aplica ao nó, tá? Vamos definir primeiro o que é nó. Então nesse circuito aqui, por exemplo, aqui a gente tem um nó aqui, ó. Por quê? Porque tem corrente que pode entrar aqui, corrente sai por aqui, corrente sai para cá. Então é um nó, tá? Se eu tiver só essa ponta aqui também, isso aqui é um nó. A corrente entra aqui, a corrente sai aqui. Onde você está emendando qualquer coisa é um nó. Pode ser 2 elementos ou mais elementos de circuito. E esse nó também ele pode ser enxergado também como um sistema complexo, tá? Então se eu tiver um circuito bem complicado, mas que é o que está aqui dentro dessa região marcada ali. Esse caso aqui a gente vê daqui a pouco. Vamos ver esse aqui que é mais simples. Vamos ver aqui, ó, no nó, a soma da corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Bem simples, né? Então a gente tem aqui um exemplo de um nó. Tem uma corrente entrando aqui de 6 amperes. E aí vai ter que as correntes que estão saindo, que essas duas aqui, ó, uma está saindo ali para cima e outra que está vindo para baixo, a soma dessa corrente de baixo com a corrente de cima tem que dar igual a corrente que está entrando. Então 2 mais 4 tem que dar 6. Então é simples assim. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então se eu tivesse outro nó aqui, ó, esse nó está ligando esses 4 elementos aí. Tem aqui uma corrente de 1 ampere entrando,
Tem aqui uma corrente de 3 amperes saindo, tá? Temos aqui outra saindo de sei lá, 2 amperes. A gente quer saber essa corrente aqui que está nesse fio aqui, nesse que sobrou. Vou colocar um sentido para ela, tá? Vou imaginar que ele esteja saindo. Então, pelo que Kirchhoff afirmou aqui, né? Basta escrever, ó. Quem está entrando aí? Está entrando 1 mais 3. Ele está dizendo que a soma do que entra é igual à soma do que sai. Quem está saindo? 2 mais, vou chamar aqui de I. 2 mais I. Então, se a gente fizer essa conta, vamos resolver ali para I. Isso aqui vai ser 4 menos 2. I é igual a 2 amperes. Então, a gente pode escrever isso, o que ele afirma ali, em forma de equação. Soma do que entra. Então, você soma todos os que entram, bota o sinalzinho de igualdade e aí coloca todos os que saem. Depois você resolve essa equação. Você vai encontrar aí aquela corrente. E essa coisa aqui ela se aplica também a um sistema complexo. Tá? Então, se a gente tiver um sistema aqui cheio de componentes aqui, resistores, fontes de tensão e outros dispositivos de circuito aqui dentro, e a gente está interessado apenas em saber as correntes que entram e as correntes que saem, a gente pode fazer isso também, independente de resolver o que está aqui dentro, independente de ficar trabalhando, achando correntes e etc. aqui dentro, tá? No circuito. A gente enxerga só o que está fora. Então, por exemplo, aqui a gente tem a corrente nesse sistema complexo, a gente tem a corrente entrando de 4 amperes. Vamos escrever aqui a equação, né? O que entra vai ser 4, mais tem outra corrente entrando aqui de 8, né? E tem duas correntes saindo, uma de 10, né? E outra de 2 ali em cima. Ou seja, aqui o resultado disso aqui vai dar 12 e o resultado disso aqui também vai dar 12 amperes. Ou seja, a soma do que entra é igual à soma do que sai. Então aqui temos um exercício. Então temos aqui dois nós, esse nó A e o nó B. Vamos analisar primeiro no nó A. Nesse nó A, tá aqui há 2 pontos, a gente tem a corrente I1 entrando, né? E a corrente I2 também entrando. Então vai ser 4 mais 3 é igual a corrente que sai. A única corrente que sai aqui é I3. Ou seja, I3 vai ser igual a 4 mais 3, que é igual a 7 amperes. Vamos agora para o IB. Vou botar aqui B, no ponto B. Aliás, no ponto B, no nó B, a gente tem a corrente entrando, que é de 3 amperes, né? E 7 amperes, que a gente acabou de calcular, que é o I3. E tem duas correntes saindo ali. Uma corrente é a corrente de I4, que é 1 ampere, né? E tem uma corrente de I5 saindo ali. Aqui de 5. Então, se a gente resolver isso, tá I5 é igual a 7 menos 1, né, que vai dar 6 amperes. Então é isso que a gente tem aí, ó. A gente está usando aqui a lei das correntes de Kirchhoff para calcular aqui essas correntes que a gente desconhece. Então tem um exemplo que fica, essa atividade aqui fica como exercício para vocês, encontrar as correntes que faltam, tá? E esse material foi tirado desses livros aí. Então eu agradeço aí e até a próxima aula.